Olá! Hoje a gente vai explorar um universo de ideias bem interessante. A chamada cosmovisão ateísta. A gente vai mergulhar um pouco em política, filosofia e até no sentido da vida. Tudo isso partindo de um ponto em comum: a ausência de deuses. O nosso guia aqui vai ser uma série de entrevistas com livres pensadores brasileiros para a gente entender o que eles realmente pensam. E para começar, a gente já parte de uma pergunta fundamental. Afinal, o que é que une os ateus? Será que existe mesmo uma cosmovisão ateísta única, um pacote de ideias fechado? Ou será que as coisas são mais complexas? Olha, a própria fonte da nossa análise já dá uma pista bem clara. A expectativa aqui não é de uniformidade. Pelo contrário, a gente está falando de um grupo que se define pelo amor à liberdade de pensamento. Então, unanimidade parece que vai ser difícil de encontrar. Ok, então antes de sair explorando as diferenças, vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer qual é o terreno comum. Quais são as ideias que formam a base, que criam essa identidade compartilhada? E a base de tudo é surpreendentemente simples. O único fio que conecta todo mundo, o ponto de partida, é só isso aí: a negação da crença na existência de qualquer Deus ou ser sobrenatural. Acabou, a definição para por aí. Mas claro, a partir desse ponto, alguns consensos bem fortes aparecem. As entrevistas mostram que a defesa do Estado laico é praticamente unânime, assim como o valor que eles dão ao pensamento científico. E um ponto super interessante, a rejeição total a um Estado ateu, ou seja, um Estado que promova o ateísmo. O que se busca são políticas baseadas em evidências, não em dogmas, sejam eles quais forem. Agora sim, a partir dessa base, a coisa começa a ficar bem mais diversa. É quando a gente sai dos princípios gerais que o verdadeiro mosaico de opiniões políticas e sociais começa a se formar. E é fascinante. Se a gente pegar a economia, por exemplo, as visões já se abrem. De um lado, você tem gente como Eduardo Banks, que olha para o modelo nórdico como uma solução, principalmente para combater a corrupção. Já outros, como o Adrian Nunes, pensam de forma mais pragmática. O importante é garantir educação e saúde e deixar a gestão na mão de especialistas, de cientistas da economia. E olha que debate atual. A divisão aqui é bem clara. De um lado, uma visão de que sim, as redes sociais precisam ser regulamentadas. Mari Campos e Isadora Bernardo argumentam que elas são perigosas, geram consequências reais, de fake news a discursos de ódio. Do outro lado, um não de jeito nenhum. O Adrian Nunes, por exemplo, vê isso como um risco enorme, uma ferramenta que poderia facilmente virar um instrumento de opressão. Quando a gente entra nas pautas sociais, o alinhamento com os direitos individuais e com uma lei secular fica muito evidente. Vamos começar por um tema super sensível, o aborto. A posição aqui é muito firme, contra a criminalização. A Isadora Bernardo, por exemplo, chega a chamar essas leis de estúpidas, porque elas punem a vítima e violam direitos básicos. E essa mesma lógica se aplica em outras questões. Na adoção por casais homoafetivos, a defesa é apaixonada. O que importa, como diz o Francisco Chiumento, é o amor e o afeto, não o gênero dos pais. E nas uniões homoafetivas, a visão do Adrian Nunes é bem pragmática. A lei tem que proteger as pessoas que constroem uma vida juntas, garantindo seus direitos e seu patrimônio. Certo, mas e as grandes questões filosóficas? Se o sentido da vida não vem de uma fonte divina, então ele vem de onde? As respostas que aparecem nas entrevistas são bem poderosas e muito pessoais. Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né, que todo ateu já ouviu alguma vez. E o que as entrevistas revelam é que não existe uma resposta única, pronta, é algo que cada um constrói para si. A ideia central, que o Adrian Nunes coloca de um jeito muito legal, é essa. O sentido da vida não é algo que a gente encontra, como se estivesse escondido. É algo que a gente constrói. É um processo ativo. Pode ser curtir a família, os amigos, ou pode ser a busca por deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. E que tal essa para a gente refletir um pouco? E o livre-arbítrio? A gente é realmente livre para escolher nossos caminhos? A visão que prevalece nas entrevistas é a determinista. A ideia é que o livre-arbítrio funciona como uma ilusão útil, uma história que a gente conta para si mesmo, mas que, na realidade, nossas escolhas são condicionadas por todo o nosso ambiente, nossa biologia, nossas experiências. Bom, e depois de passar por tudo isso, a gente consegue voltar para a nossa pergunta inicial. Afinal, qual é a grande conclusão que a gente pode tirar dessa exploração toda? No fim das contas, a tal cosmovisão ateísta não é um manual de regras, não é um dogma. O que realmente define esse grupo é o compromisso com o pensamento livre. O único ponto de partida é a rejeição aos deuses.
Dali em diante, cada um, usando a razão, constrói sua própria tapeçaria de ideias. E isso tudo deixa uma reflexão final no ar, né? O que será que realmente define um grupo? É ter um monte de respostas em comum ou será que é o compromisso compartilhado de continuar fazendo as perguntas? Fica aí pra gente pensar.